Olá, pessoal. Cá estamos para estudar mais um novo tema no curso de filosofia. Trata-se de estudarmos as escolas éticas do helenismo. São quatro escolas, né? A ética estoicista, a ética cínica, a ética epicurista e a ética cética. Tá? Então, nós queremos, nessa primeira parte da aula, fazer uma introdução e trabalhar uma primeira escola. E depois, na segunda parte, a gente vai abordar as outras. Tá ok? Então, aqui, sejam todos bem-vindos, né, para esse novo percurso. Lembrando que nós começamos lá pelos filósofos da Arqué, os pré-socráticos. Na sequência do pensamento grego, a gente avançou para os filósofos sofistas, que tiraram a cosmologia, né, da preocupação primeira da filosofia e a girou para as questões de ordem antropológicas, éticas e política. Na sequência, a gente viu o posicionamento de Sócrates a respeito dos sofistas, né, que eram relativistas, e Sócrates que defendia a possibilidade de encontrar uma verdade, né, universal a propósito dos conceitos. Depois estudamos Platão, que faz a retomada de todo o pensamento anterior e cria uma proposta, né, de dividir o mundo em dois, mundo das ideias e mundo sensível. E por último estudamos Aristóteles, né, que diferentemente de Platão acha que o mundo é uno, não duplo, né, como diria Platão. Além disso, estudamos um pouquinho da ética e política, do pensamento de Aristóteles e do pensamento de Platão. Então, hoje a gente queria avançar um pouquinho mais para entender o que aconteceu depois que Alexandre o Grande tenta expandir a cultura grega para outros territórios, né? O que vai acontecer aí com a crise desses grandes sistemas filosóficos, né? Pelo menos até o ano 30, 31 a.C., tá bom? Então é disso que nós queremos tratar na aula de hoje. Então nós temos aqui dois objetivos para a aula de hoje: perceber as convergências entre as quatro escolas, né, do helenismo, e ao mesmo tempo perceber o que é que cada uma tem de singularidade, né, de particularidade. Bom, o que é helenismo? Qual a sua origem? Como é que ele se enraiza? E o que é que ele recusa em relação ao pensamento anterior? Então, quando a gente fala do helenismo, a gente está se referindo àquelas atividades culturais desenvolvidas nesse período que vai da morte de Alexandre, em 323, mais ou menos, antes de Cristo, até o fim da República Romana, mais ou menos no ano 30, 31, também antes de Cristo. E o helenismo surgiu dessa convicção de Alexandre, né, que através dele mesmo a Grécia devia cumprir toda a sua missão em termos de civilização, em termos de cultura, em termos de ideal de conhecimento, né, sobre e para todos os demais povos da Terra. Era a tentativa aí de implantar uma monarquia universal. De alguma maneira, isso que vai acontecer daqui por diante, do ponto de vista da ética, né, está ancorado no pensamento de Platão e de Aristóteles. Não no seu pensamento, digamos assim, mais sistemático, mas naquilo que eles têm de elemento mais práticos, né, da ética e da política. Então, eles vão se inspirar aí e vão aprofundar esse pensamento para o contexto que eles estão vivendo, que é um contexto de crise, né? Um contexto de crise, né? Crise da polis, como a gente vai ver um pouquinho. E o que é que eles recusam, né? De Platão, de Sócrates, de Aristóteles? São as entidades aí imateriais e incorporais, né? Que são as formas platônicas, né? Do mundo das ideias versus o mundo sensível, que também é a recusa do primeiro motor aristotélico para tentar explicar a presença do movimento no mundo celeste e no mundo terrestre, né, através dos conceitos de ato e potência, como vocês já viram, e a recusa da afirmação de qualquer transcendência fora da natureza, ou que não seja a natureza, tá bom? Então, esse é o primeiro elemento importante da gente aqui demarcar. Outros três elementos importantes, como caráter introdutório, é afirmar a existência de um racionalismo ético, né? Um racionalismo ético. O que é isso?
é a possibilidade de definir para cada ser humano, né, algumas regras que sejam ao mesmo tempo racionais e que sejam universalizáveis, que possa orientar a conduta de cada pessoa, né? Ao mesmo tempo, eles vão mudar o conceito de filosofia, né? Para todos, então, a filosofia era esse exercício de uma razão pura que, de alguma maneira, se debruçava, né, sobre todos os aspectos da realidade, né? Vocês viram, né? A razão debruçou sobre a arqué de todas as coisas, e aí os primeiros filósofos se dividiam em dois grupos, né? O primeiro grupo defendia que a origem de tudo repousa num único elemento, o outro grupo defendia que a origem de tudo repousa em mais de um elemento, né? Depois a reflexão debruça sobre o ser humano e assim por diante. Aqui a filosofia vai mudar, né? A filosofia significa medicina da alma, né? Ou seja, ela tem um efeito curativo para cada ser humano. Ela é uma espécie de terapia que conduz o ser humano a buscar a felicidade. Ou seja, a filosofia deixa de ser teoria, no sentido mais sistemático de conhecimento sobre todos os aspectos da realidade, e se torna, entre aspas, né, uma arte de viver. Ou seja, no contexto de crise, como é que a gente pode encontrar um caminho para ser feliz? Não dá para ficar teorizando muito, né? É preciso que agora já se aplique. E o que é a crise a qual me referi? É a crise da polis grega. Na polis, vocês se recordam, já estudaram isso em história, os que eram considerados cidadãos se juntavam para discutir juntos nas assembleias o rumo da cidade, né? Aquilo que nós chamamos de direito de executivo, legislativo, judiciário, isso acontecia coletivamente com aqueles que eram cidadãos. Ora, quando a polis entra em crise, na medida que Alexandre expande o império, o cidadão grego ele se vê perdido. Por quê? Ele se vê agora entre todos, não é? Se a gente pensa no conceito mais universal de pessoa, né? Em decorrência da expansão do Império de Alexandre. Então há uma crise aí, né? E aí o desafio deles é como é que eles podem encontrar sentido nesse contexto de crise, quando eles perderam a referência que até então eles tinham, né? A respeito da concepção de cidade, da concepção de pessoa, da concepção de cidadão, ok? E por último, qual é o mote, né? Qual é o consenso em torno do qual vai girar todas as escolas? Primeiro, renunciar a tudo aquilo que não depende de nós e buscar somente o que depende de nós. Todos vocês já experimentaram isso, né? Há coisas que você consegue resolver porque está em seu poder resolvê-las. Porém, há coisas outras que não está em nosso poder resolvê-las. Então, com essas coisas que não está em nosso poder, né, os helenistas dizem, deixe-as de lado e faça aquilo que você pode fazer, né? Segundo, a crença na existência de um logos que habita todo ser humano, ou seja, logos significa em grego razão, né? Todo ser humano tem dentro de si uma razão, um logos, né? Então é preciso descobri-lo. Terceiro, não se submeter ao pathos, ou seja, não se submeter às paixões, aos sentimentos, né? Não se deixar guiar por aquilo que Platão chamava da alma irascível ou da alma concupiscível, né? Mas todos devem buscar, sobretudo, a apatheia. O que é a apatheia? É exatamente esse estado de não ser conduzido, não ser afetado pelas paixões, pelas emoções, enquanto reguladoras do nosso jeito de ser, do nosso comportamento. E devemos buscar, por fim, a ataraxia. O que é a ataraxia? É esse estágio em que não há, na alma de cada pessoa, perturbação, agitação, né? É aquela pessoa que consegue alcançar a tranquilidade e, de alguma maneira, poucas coisas afetam o seu jeito de se comportar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, ok? Então vamos lá, começar a primeira escola, não é? A primeira escola é a escola cínica, né? Existe uma ética cínica. A palavra cínica não é uma palavra muito feliz entre nós hoje, mas aqui, no contexto do helenismo, ela tem um significado bastante profundo, né? A escola cínica foi fundada por Antístenes, né? E ele afirmava sempre, busco o homem, não qualquer homem, mas o homem que vive segundo a sua essência, não segundo a sua aparência. Então, o homem que busca a sua essência, ele vive despreocupado com aquilo que as pessoas pensam dele, que a sociedade pensa dele. Ou seja, ele vive despreocupado com
o caráter de exterioridade da realidade, né? E também despreocupado com as convenções sociais e despreocupado também com a sorte. Então, viver cinicamente significa viver sem metas. Quais metas? Metas todos temos, né? Mas aqui trata-se de viver sem as metas que são impostas, né, pela sociedade, né, pelas instituições as quais fazemos parte, né? Também aqui lembra um pouquinho, né, o movimento hippie aqui no Brasil na década de 60, viver sem casa ou moradia fixa, ou seja, viver despreocupadamente sem apegar-se, né, a uma residência fixa, né, a uma residência, digamos assim, eterna de alguma maneira. Em quarto lugar, viver sem o conforto das comodidades oferecidas pelo progresso, não é? Ou seja, trata-se de levar aqui uma vida simples. E por último, né, trata-se de viver segundo a natureza. E o que é viver segundo a natureza? Primeiro, libertar-se das necessidades supérfluas, e aí todos nós sabemos o que é supérfluo e o que é o básico, né? Então os cínicos viviam segundo aquilo que era básico, o que era basicamente necessário, digamos assim. O cínico pede e exercita a liberdade da palavra, que em grego significa parresia. Também o cínico vive livremente para agir como acha que deve agir, que em grego é anaideia, né? E na perspectiva dele é preciso ter cuidado com o prazer exagerado, porque o prazer ele debilita a dimensão física. Todo mundo já experimentou isso, né? Quando você exercita demais, você não dá conta de fazer as atividades das quais você se programou, né? Então, o exercício em demasia ele afeta, né, o espírito. E, na perspectiva deles também, o prazer exagerado, né, coloca a liberdade em risco, né? Então, a gente pensa hoje nas várias dependências químicas que há entre nós, né? A gente entende exatamente daquilo que ele estava falando. E no fundo, o risco é de tornar o ser humano escravo de alguma coisa, de algum vício. E a meta deles qual é? Atingir a autarquia. Autarquia talvez possa ser traduzido hoje como autonomia, né? Bastar-se a si mesmo, chegar à apatia e chegar à indiferença diante de tudo. Ou seja, trata-se, na verdade, de ser livre interiormente, ou de alcançar um conceito de liberdade como liberdade interior. Ok? Então a gente fica por aqui nessa primeira parte e em seguida a gente volta para estudar as outras 3 escolas. Tá bom? Então um abraço e até breve.